O Freud dizia que a saúde mental tem a ver com amar bem e trabalhar bem. E eu entendo que amor e poder passam por esses lugares. E o que a gente quer para os pacientes e para vocês que estão aqui me ouvindo, saúde mental. O segundo motivo para eu falar desse tema, amor e poder, é porque espera-se que você tenha sido fruto de um amor e que esse amor que alguém sentiu por você te permitiu sobreviver, ser cuidado. Caso isso não tenha acontecido, muitas vezes acontecem dois padrões. Padrão 1, você vai buscar ao longo da vida viver, né? Superar essa dor e viver esse amor de verdade, né? Um amor de qualidade. Ou você repetirá esse mesmo padrão, muitas vezes inconscientemente. Resumindo, esse tema, amor e poder, é para a gente poder falar sobre saúde mental e falar sobre essa qualidade essencial da nossa vida, que é a capacidade de amar. Olá, sou Ana Carolina Correia, médica psiquiatra em formato inovador de comunicadora, e este é o Pragmática Psiquiatria Podcast, com a proposta de partilhar informações e reflexões sobre psiquiatria e bem viver. Conheça também o Instagram, Carol Correia Psiquiatra, e o site anacarolinacorreia.com.br. Bora para os trabalhos. Nas suas relações, você busca mais conexão ou mais controle, poder? Para te ajudar a refletir sobre essa resposta, eu vou falar uma frase que eu gosto muito. Amar é ter um passarinho no dedo. E aí, dá pra gente amar alguém, sabendo que essa pessoa pode a qualquer momento voar, partir, nos abandonar? Difícil, né? Bom, e é aí que vem a dor, né? Quando a gente passa por uma dor de perda, de abandono, geralmente o resultado disso se chama a necessidade de controle ou o poder. Bom, então muitas vezes a dor é o começo da nossa história de poder. O psicanalista Erich Fromm, o autor do livro A Arte de Amar, tem um episódio inteiro sobre isso, chama Relacionamento Amoroso, e o link dele vai estar aqui na descrição. Ele tem uma frase que eu acho que também combina com a anterior um pouquinho mais forte. Amar é dar a alguém o poder de nos ferir e confiar que ele não vai usar esse poder. Mas quem garante que ele não vai usar? E por que a gente daria esse poder a alguém? Bom, para ajudar nessa resposta, eu vou chamar o Jaak Panksepp, um neurocientista que fala das emoções básicas. Ele foi uma das inspirações para a animação da Disney Divertidamente, que tem ali aquelas emoções básicas. Eu acho super didático, né, esse filme. Tem link também para episódio do Divertidamente 2. É uma animação que eu percebo que faz bastante sentido para a maioria dos pacientes, né? Muita gente me contou que inclusive chorou no Divertidamente 2, que fala muito da ansiedade, né? Então, eu acho que falar sobre essas emoções pode ajudar muito na nossa compreensão, as nossas ferramentas de lidar com a vida. O Panksepp fala que as emoções são como se fosse um motor, né, para os nossos comportamentos, para as nossas motivações. E eu acho que ele está muito certo nisso, assim, né? Uma coisa que eu percebo muito, assim, para explicar sobre emoção é assim, quem é que tem medo de andar de avião, né? E se eu te falar que avião é o meio de transporte mais seguro, a partir daí acabou seu medo de avião? Não, né? A emoção continua lá. E o que a gente tem na vida é a emoção rebelde que não obedece o pensamento, né? Por isso que é tão importante a gente conhecer melhor dessas emoções e principalmente essas emoções básicas aí que nos guiam, que estão muito bem já descritas por esses cientistas maravilhosos. Para a gente agora começar a explicar um pouquinho dessa teoria do amor, o Panksepp descreve 3 desses sistemas básicos que estão na gente, assim, né, como se fossem inatos, vindos de fábrica. O primeiro é o que a gente chama de sistema care, que tem a ver, com a tradução é cuidar, né? A gente vem já provido de 2 lados desse sistema. De um lado, a necessidade de ser cuidado, né? O bebezinho nasceu, desconectou ali o cabo, o cordão umbilical, a partir daquele momento ele vai ter que ser cuidado, né? Seja com alimento, seja com carinho, seja com segurança, proteção e tudo mais. E maravilhosamente o sistema care, ele também vai para o outro lado, que a gente também tem
uma necessidade de cuidar. Lindo isso, né? A mãe já nasce ali, né, provida disso. E aí também, não estou querendo entrar no mérito, né, da qualidade da maternidade, mas desse sistema que funciona ali no modo básico, né, vamos falar assim, só dessa coisa mais emocional, instintiva. Outro dia eu vi uma reportagem que explica bem isso, assim, né, que era uma tigresa, não sei, de um zoológico, que os filhotes foram a óbito logo que nasceram, e aí ela ficou, né, completamente deprimida, assim, sem comer, ficou um tempo lá mal, e aí eles improvisaram filhotes de porquinhos para ela cuidar, né, e aí isso aí reabilitou ela. Enfim, são exemplos que mostram aí que esse sistema care tá na gente aqui, né, funcional, assim, né, com sede, fome, tudo isso. Mas, né, esse sistema care, para ele gerar vínculo e conexão, a gente tem que ver numa relação funcionar esses dois lados. O de ser amado, né, que eu vou querer cuidar, mas o também de ser cuidado. Então a gente tem que conseguir se colocar vulnerável, né, dar poder para o outro, né. Isso já é uma primeira explicação de por que a gente daria o poder para o outro para nos ferir. Porque isso também completa a nossa necessidade de ser amado e a confiança de que existe no outro esse cuidado também. Eu acho legal aqui nesse ponto a gente pensar um pouquinho como que é o nosso sistema care, né? Porque eu sei que tem gente que tem muito sistema care, tem gente que tem menos esse sistema de cuidado, né? Eu, pelo amor de Deus, eu amo muito essa coisa do cuidar, né? Minha profissão e maternidade e tudo mais, assim, né? Quando eu entrei na medicina, eu falava que eu queria ser neonatologista, porque eu queria cuidar de bebê, assim, né? E aí eu lembro quando eu passei nesse estágio da neonatologia, eu nem ia pro quarto de plantão, eu ficava lá nas incubadoras, quando dava pra pegar os bebezinhos, ficava pegando. Aí naquele dia caiu a ficha, não é pediatra, neonatologista que eu quero ser mãe, quero muito ser mãe. E enfim, eu fui para uma especialidade até que me proporcionou mais flexibilidade para poder cuidar também dos meus filhos e dos pacientes. Mas enfim, esse exemplinho é só para você observar dentro de você quanto que esse sistema de cuidar é ativado. E tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, né? Tá tudo certo, assim. Mas eu acho que a gente identificando que ele tá na gente, né? Que todo mundo tem um pouquinho disso aí, inato de fábrica, e o quanto que ele nos modela é bem significativo, né? Porque às vezes quando tá demais a gente também pede de menos cuidado, né? Cuida muito e esquece tá do outro lado da necessidade do cuidado, da vulnerabilidade. Outra coisa que faz a gente também perder a nossa necessidade de cuidado, lembra lá na hora que eu falei que a gente espera que dentro do nosso cuidado as coisas tenham seguido de uma forma muito saudável e tudo mais, que isso tenha vindo naturalmente, mas que quando não veio, a gente vai buscar isso ao longo da vida ou a gente vai reproduzir isso ao longo da vida. Tá muito grosseiro isso, rudimentar, mas basicamente é bom estar atento nesses modelos que eles se repetem muito frequentemente, né? As coisas são mais complexas e elaboradas. Bom, posto isso, se lá no seu desenvolvimento faltou essa quantidade de afeto, de cuidado, de demanda, né? Pode ser que você faz o inverso. São as pessoas que têm mais dificuldade de mostrar vulnerabilidade. É uma turminha, hein? Tem muito por aí, né? É aquela pessoa que tem dificuldade de vir no psiquiatra, né, que quando vem fica em pânico de pensar que vai ter que tomar remédio, que fica em pânico de pensar que vai ter que ficar ali se expondo, né, ou de que não vai fazer tudo que pode no trabalho, enfim, aquele padrão de estar muito no sistema de sobrevivência sem precisar ser cuidado. E aí, se eu não pude contar muito com cuidado, agora vamos para os outros dois sistemas que agora vamos falar de poder, né? Se a gente estava falando ali de amor, de vínculo, a gente vai falar dos sistemas que estão ligados com o poder. E aqui no caso, eu vou falar da palavra dominância, né? A dominância, ela está ligada com o sistema seeking, que é o sistema explorador. É o nosso lugar de querer saber mais, conhecer mais, ir mais além. E o nosso sistema raiva, que ele também é um básico, né, que é o de defesa de território, de proteção. Então, tá lá junto com a gente esses dois sistemas e eles são fatores muito determinantes da nossa necessidade de dominância. Então, se de um lado eu preciso cuidar e ser cuidado basicamente para sobreviver,
do outro, eu também preciso explorar territórios e me defender para sobreviver. E muitas vezes, quando o meu sistema quer foi menos ativado, né, aquilo que a gente já falou um pouquinho ali, eu não pude contar muito com afeto, com cuidado, com olhar mais atento para a minha vulnerabilidade. Mas ao contrário, né? Aquele padrão, você pode tudo, você tem que ser o melhor. Quanto melhor você for, mais garantias de ser amado, aí, minha gente, sistema dominância vai com tudo, vira uma pessoa realmente muito forte, né? A gente conhece esse perfil aí, competitivo no mercado, cai muito bem no mundo atual, né, que valoriza tanto performance, né, essa coisa individualista, de sucesso. Mas o quanto que isso de fato é amor, minha gente? Porque esse sistema de dominância, ele dá garantias de proteção, de território, né, de admiração, mas ele dá muito menos garantia de vínculo, de essa coisinha gostosa que a gente falou ali no começo de sobrevivência, né? Um exemplo que eu gosto de pensar sobre isso, né? Vira e mexe a gente ouve essa história, né? Pessoas extremamente bem-sucedidas que por algum motivo deprimem, né? Aí aquela fala clássica, nossa, mas tem tudo na vida, é tão amado, né? Tem dinheiro, bem-sucedido, né? Mas aí a pessoa tá ali, naquele vazio, sem se sentir bem, né? Provavelmente, né? É aquela pessoa que fica amada nesse lugar de dominância, mas não no lugar da fragilidade, né? No lugarzinho onde ela pode que ela pode falhar, que ela não precisa esconder, né? Esse lugar aí de territorialismo e de tudo mais. Se ela não for vista ali também e acolhida ali também, aí não é amor. Aí é essa outra instância que a gente falou, que é o poder, a dominância. Ou seja, é muito mais difícil a gente ser acolhido na nossa fragilidade. E, claro, aqui a gente também não tá querendo pôr que, assim, né, porque senão a gente entra no mimimi, no derrotismo e naquele outro padrão que aí seria o oposto da dominância. Mas é a gente ajudar a gente a entender que as duas coisas têm que de alguma forma se integrar, né? O cuidar, o sobreviver, o ser cuidado, o dominar, todas elas têm que estar conscientes e integradas para a gente viver melhor. Agora tem uma outra coisa que eu acho também muito marcante, que dificulta a gente de estar mais nesse campo do vínculo e estar muito mais nesse campo do poder, da dominância. Criar vínculo é igual a criar confiança, né? Lembra lá, mãe e bebê? Quem teve filho aí ou quem já participou de algum processo de educação sabe que aquilo ali dá uma trabalheira, exige um tempo, né? Quanto que a gente tem falado aí que, né, se os pais não se dedicam, não tem conexão e tudo mais. Então, o campo do vínculo, ele é um campo que exige tempo e confiança. O da dominância não, né? Eu vou lá, vou me destacar, vou virar alguém muito melhor, muito mais bem-sucedido, vou achar ali no algoritmo como que faz mais like, achei a técnica, tô lá com todos os meus seguidores, quer dizer, não tô dizendo que não exige trabalho, mas ele tende a ir para um lugar de mais rapidez, de mais eficiência, de mais automatismo. E o do vínculo é esse lugar aí mais delicado, aí, vamos dizer assim, mais sutil. Depois de ter chamado o Panksepp, agora eu vou chamar para essa conversa o Jung, que vocês sabem que eu amo, né? O Jung falava, né, que o contrário do amor não é o ódio, é o poder. Ele tem uma frase que é assim: onde o amor impera, não há desejo de poder. E onde o poder predomina, há falta de amor. Um é sombra do outro. Aí o Jung vai para um caminho mais simbólico, né, mais filosófico, que eu amo, né? Ele chama ali o amor de uma qualidade mais do feminino. E aqui que eu tô falando do feminino, não homem e mulher, mas qualidades femininas, né? Que inclusive homens podem ter. Ele põe como o arquétipo do Eros, né? Que tem a ver com isso, com empatia, com cuidado, com sensibilidade.
E aí o do poder ele chama de logos, que é esse do pragmatismo, do racionalismo, da execução. E o que ele quer dizer é que esses dois juntos têm que estar integrados para eles viverem de forma muito mais saudável e harmônica, que é amar com consciência e força, exercer poder com empatia e escuta. E isso, né, gente, é bonito aqui na teoria, né, mas na prática, como é que funciona isso, gente? Funciona com muito vivência, com muita dor, com muito processo interior, né? Um pouco vasculhando aquilo que eu falei ali no começo, de como foram os nossos primeiros contatos com amor, com cuidado, como que é a nossa necessidade, como que as nossas emoções funcionam diante disso. Então, assim, pra gente chegar nessa teoria bonita, vai um rolê bem intenso aí, né? Mas o que eu queria convidar a gente é que esse rolê, ele vale muito a pena, né, gente? Vale a pena vir muito pra dentro, vale muito a pena estudar esse tipo de matéria, né? Porque é matéria da vida, assim. Então, eu aconselho muito a gente ir caminhando um pouquinho mais para esse tipo de entendimento. Então, assim, caminhando para o fim, queria muito que a gente começasse a analisar melhor a nossa forma de amar, né? Como que são as nossas formas de estar numa relação, se as nossas relações obedecem esse equilíbrio, um cuida, mas não deixa de pedir para ser cuidado, né? Que aí eu tô ali num lugar muito natural do amor, que a gente fala que é um lugar de equilíbrio, e olhar também quanto que a gente precisou ao longo da vida exercer essa dominância para se sentir seguro. E aí o dominador, né, o que está muito menos predisposto ali para vulnerabilidade, esse que quer muito dominância, adivinha com quem que ele se liga? Com muito vulnerável, né? É ali que a gente vê a velha história do narcisista codependente, assim. Então, as relações de abuso têm muito a ver com pessoas que têm muito mais dificuldade de estabelecer esse tipo de relação equilibrada, né? E aí ele precisa ir muito mais para a necessidade de segurança, de dominância. Lembra quando a gente é criança? Que ter pais poderosos é maravilhoso, né? Você tá sob o cuidado de alguém poderoso, dá uma baita segurança. Só que ao longo do tempo a gente tem que sair desse lugar de que a gente vai ser o cuidado, né, e que vai estar sempre ali na cola dos pais, né, e vir para a vida adulta. Ó, eu também me desenvolvi, sou capaz de fazer isso. Então esse é o convite para quem está aí em postura de submissão e para quem está em postura de dominância, da abertura para a vulnerabilidade, cuidar dela, porque você vai para um campo de liberdade e equilíbrio, que faz muito bem. Resuminho do episódio de hoje, então, é a gente aprender mais sobre as nossas ferramentas emocionais, né, esses sistemas inatos, aprender que amor tem muito a ver com poder. E como vocês sabem, eu sempre termino aqui com uma frase mais poética. Eu vou trazer uma letra que eu amo, né, do Milton Nascimento, uma música do Milton Nascimento com o Danny Black. As cores mudam, as mudas crescem, quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito ou se sou rei, eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem, eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Obrigada pela sua escuta, obrigada por estar aqui.